Eu gostaria de, juntamente com os irmãos, meditar em um texto da Palavra de Deus para nós empreendermos uma reflexão a respeito do Natal. Eu coloquei como tema nesta mensagem o Natal de Maria. Eu acredito que nesta noite nós podemos aprender muito com Maria, a Virgem Maria, a mãe de Jesus. Eu creio que ela pode muito nos ajudar hoje com lições de fé que ela nos legou, para que nós aprendamos a ter um feliz Natal em um mundo difícil. O texto que quero ler com os irmãos está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26. É um relato, e o escritor nos diz assim: E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo, o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém. Senhor, nós lemos este texto com o propósito de extrairmos dele lições que venham, Senhor, trazer nutrição para a nossa vida, seja no aspecto físico com cura, seja no aspecto emocional e também, muito especialmente, no aspecto espiritual. Dá-nos a inspiração para a transmissão desta palavra e também para a sua recepção, para o seu entendimento. Escreve-a em nossos corações. É a nossa petição, em o nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse texto que nós acabamos de ler diz algumas coisas sobre a mãe de Jesus. E depois de quase 2000 anos desse evento, nós podemos fazer uma viagem no túnel do tempo e observar que o mundo de Maria era bem parecido com o nosso, de maneira que nesta viagem
nós podemos aprender mais a respeito da fé tão difícil como é agora, como também foi no tempo de Maria. E aqui nesse texto está Maria, talvez pensando em seu casamento, preparando-se para o grande dia, o dia das bodas, o dia das núpcias. Ela já era uma moça prometida em casamento para um homem chamado José. Maria é o tipo de menina que cresceu pensando em se casar, em ser uma boa esposa e em ser uma mãe perfeita. Maria não cresceu pensando em ser professora, ou em ser médica, ou em ser uma religiosa, ou em ser uma ativista social, embora o seu país se encontrasse esmagado pelo Império Romano. O sonho de Maria era encontrar um bom homem e casar-se com ele. E deu certo. Ela encontrou José, um homem bom, justo, honesto, trabalhador. Ele exercia a profissão de carpinteiro. E também um homem que vinha de uma boa família, porque apenas algumas gerações separavam José do rei Davi. Como nós lemos aqui no texto, José tinha um parentesco com Davi. Então, queridos irmãos, é nesse contexto que de repente aparece um anjo na vida de Maria. E o texto que nós lemos sugere que se Maria estivesse aqui assentada ao meu lado ou ao seu lado, Maria diria simplesmente para nós: apareceu um anjo e ele disse que eu vou ter um bebê que será o novo Messias. A maioria das pessoas, ou quem sabe quase todas, sugeriria que Maria estava com algum problema e que, no mínimo, ela precisaria ter uma entrevista com o rabino da sinagoga da sua família para que as coisas fossem melhor esclarecidas. E eu fiquei pensando e me perguntando como foi que Maria se sentiu com as palavras do anjo Gabriel, porque a despeito das palavras eloquentes, gentis, carinhosas, que o anjo dirigiu a ela, dizendo-lhe: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Lucas capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte: e vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que tipo de saudação poderia ser aquela. Podemos dizer que diante daquela palavra ou daquelas palavras dirigidas a ela pelo anjo, Maria lembrou-se imediatamente que aquele mundo em que ela vivia era um mundo arriscado, um mundo perigoso, um mundo escuro, um mundo problemático. E ela estava a cada dia dando cada passo na sua vida de uma maneira muito cuidadosa. Eu acredito que José
era naquela aldeia um bom partido e que muitos pais, muitas famílias gostariam que suas filhas se casassem com um rapaz como José. E de repente, devido à visita daquele anjo, uma grande crise atinge o mundo de Maria, porque o seu mundo muda radicalmente e drasticamente. De uma menina virgem se preparando para um casamento, de repente, Maria é uma moça que está grávida, solteira. Ao olhar, queridos, para o mundo de Maria e para o nosso, realmente parece que existem muitas semelhanças entre o mundo do tempo de Maria e o mundo do nosso tempo. Como já disse aos irmãos, o país dela, Israel, estava sob ocupação militar pelo Império Romano, e isso fazia da vida de todas as pessoas uma vida sob tensão, uma vida estressante. Cada vez que dormiam não sabiam o que poderia acontecer no dia seguinte. Qual seria a próxima ou o próximo pacote de maldades do imperador de Roma? Confiscar os bois? Levar a colheita? Ou quem sabe mandar matar todos os bebês? Ninguém sabia o que poderia acontecer no dia seguinte. Hoje, irmãos, as pessoas, nós, estamos sob pressão no nosso mundo. Muitas pessoas vivem sob ameaça financeira, porque os seus investimentos, quem sabe, ajuntados do tipo de grão em grão, a sua poupança, em uma economia incerta como a nossa, da noite para o dia, pode virar pó. E talvez algumas pessoas se sintam muito incomodadas ao olhar para as projeções, para as palavras dos analistas de negócios, para ouvir aquilo que os economistas dizem. São situações que fazem com que muitas pessoas fiquem preocupadas. Poderíamos falar de homens-bombas, de ataques, ameaças de guerra nuclear, ameaças terroristas, a epidemia da AIDS, o comércio de drogas ilegais e tantas outras ameaças socioeconômicas. E tudo isso enche o elenco de notícias negativas diariamente. A realidade, queridos irmãos, que o nosso mundo é tão problemático como o mundo de Maria. Poderíamos dizer, um mundo virado de cabeça para baixo. E quando a pessoa pensa em fugir para algum lugar, por alguma paz, não raras vezes algo ruim acontece. Viajar para algum lugar ou simplesmente passar um feriado, nos dias em que vivemos, já não é uma coisa tão segura, vamos ser claros, para ser feita. Basta perguntar aos turistas que estavam em alguns lugares da Ásia, da Europa e dos Estados Unidos, quando aconteceram atentados.
As estatísticas nos mostram que parece haver mais casos de suicídios do que casos de homicídios. Então, alguém diz: vamos então para a igreja. Mas aqui também há crises, há tristezas, há ameaças, há lágrimas. Às vezes a gente ouve alguns pregadores triunfalistas e pregam de tal maneira que parece que as pessoas que estão nas igrejas estão imunes à dor, aos problemas, às doenças e às crises. Todavia, queridos irmãos, a realidade é que nós vivemos em um mundo problemático. Vivemos em um mundo que pode ser comparado com um vale de lágrimas, um mundo de muitas dores. E como, daqui uma semana, deste ano de 2017, como é que podemos dizer e podemos viver Feliz Natal? Voltando para Maria, irmãos, e olhando para a Bíblia, nós encontramos parentes, amigos e compatriota de Marias, que eram pessoas sofridas, devido à instabilidade daqueles dias, como já disse aos irmãos, tanto politicamente, como também economicamente. Embora nenhum deles seja mencionado no texto bíblico, eu tenho certeza que as mesmas doenças, tragédias, preocupações financeiras também devem ter sido parte das vidas diárias daquelas pessoas. Por exemplo, o terror das cruzes penduradas fora das cidades lembrava o brutal reinado de terror dos romanos. Ao caminhar pelas estradas, na saída das cidades, nós podemos dizer que havia no ar o cheiro da morte, porque daquelas cruzes pendiam corpos. E aparece o anjo Gabriel e saúda aquela jovem Maria, dizendo: você é favorecida por Deus, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Agora, irmãos, não seria ótimo ter um anjo com uma mensagem dessa magnitude a visitar você em algum momento do dia e da noite e dar uma mensagem semelhante a essa, dizendo: você é favorecido por Deus, salve agraciado, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as pessoas. Aqui está uma confirmação que existe um Deus. Afinal, assim como Maria, cada um de nós é notificado pela palavra de Deus como uma pessoa especialmente escolhida por Deus. É não apenas uma pessoa favorecida por Deus, mas uma pessoa agraciada.
E eu acho muito incrível que Deus sabe quem você é, Deus sabe o seu endereço, Deus sabe o seu nome, Deus sabe todos os pormenores de sua vida. Agraciada como foi Maria? Maria foi agraciada não para ser a atleta do século, ou para ter uma fama internacional instantânea, ou para ter o reconhecimento do seu valor como a mulher do ano, e daí fazer contratos milionários, aparecer em todos os jornais, revistas e redes de televisão, ocupar a primeira posição nas redes sociais e receber muito dinheiro, quem sabe alguns milhões. Não. Ela foi agraciada apenas para conceber e dar à luz a um bebê, ao qual deveria ser dado o nome de Jesus. E este sim seria grande. Os versículos que se seguem, que é o versículo 32 e 33 de Lucas, capítulo 1, diz assim, as palavras seguintes do anjo: este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Será, irmãos, que Maria não ficou pensando, não ficou se perguntando se tudo aquilo não eram coisas que saíram da sua cabeça? Porém, diante daquela situação, a realidade é que Maria teria um filho antes do seu casamento, e aquilo seria algo muito escandaloso para aquele tempo. Ademais, ela teria que enfrentar a dor de um marido desapontado e confuso, um marido que tinha em sua mente a imagem de uma virgem encantadora, de uma mulher que ele ama, porém, agora, a sua amada provavelmente cometeu adultério, uma vez que estavam comprometidos a se casarem um com o outro, e agora Maria está grávida. A situação, irmãos, ficou tão sensível que o evangelista Mateus, no capítulo 1, versículo 19, ele registra que José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E como encarar o olhar estranho dos parentes, dos vizinhos e dos curiosos, que ao vê-la grávida, antes do casamento com José, desenvolviam muitas conjecturas e muitas conversas e cochichos. Queridos irmãos, uma grande parte das pregações e também dos livros religiosos escritos na linha da teologia da prosperidade nos induzem a pensar que os favores de Deus apontam para a boa vida, talvez para o prestígio,
posição social relevante, riqueza, reconhecimento, aplausos e boa saúde. Agora, este não foi o caso de Maria. Ela foi uma mulher altamente favorecida por Deus, uma mulher agraciada. O anjo declarou: o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém, 9 meses depois, José e Maria, forçados pelos soldados romanos, tiveram que empreender uma viagem de Nazaré até Belém, por causa de um recenseamento do governo, apenas para que a família se tornasse um número a ser numerado pela burocracia do Império Romano. A burocracia insensível, especialmente quando uma mulher está no 9º mês de gravidez e tem que fazer uma longa viagem, ora andando a pé, ora no lombo de um animal. E depois de 30 anos, o seu filho seria executado em uma cruz como um criminoso. Novamente, um escândalo na vida desta mulher altamente favorecida de Deus. Uma espada transpassa a alma desta mãe ao ver o seu filho pendurado em uma cruz, açoitado, cuspido, ultrajado e crucificado como um criminoso entre 2 ladrões. Não havia riqueza. Depois da morte de Jesus, ela teve que ir morar de favor na casa de João. Nenhum reconhecimento entre o seu povo, nenhum título real para Maria, que seria a mãe de um homem, que o anjo Gabriel disse que ele seria rei, que ele se assentaria no trono de Davi, e que o seu reinado nunca terminaria. Francamente, isso não parece ser a recompensa para alguém agraciado ou agraciada por Deus. Como aplicação prática desta mensagem para a sua vida, talvez nos dias que antecedem este Natal, assim como Maria, você também achou impossível acreditar que você é uma pessoa favorecida por Deus. Afinal, os caminhos que você está trilhando são caminhos difíceis para serem trilhados. Talvez, neste ano de 2017, você tenha sofrido alguma perda das mais tremendas em sua vida. Talvez esteja sendo este ano um ano difícil para a sua vida, para os seus projetos, para a realização dos seus objetivos. Talvez você não consiga entender tudo o que está acontecendo e por que está acontecendo. Talvez você se sinta até um tanto decepcionado com Deus, decepcionado com a vida, e se pergunte: como posso eu ser favorecido por Deus e amado por Ele com tantas coisas erradas com a minha vida? Esta mensagem é uma mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é a mensagem da boa notícia, porque o Evangelho é a boa notícia.
E com esta mensagem, eu tenho boas notícias para você. E eu gostaria de lhe dizer que você pode celebrar um Feliz Natal neste ano. E por quê? Pode ser que você simplesmente não sinta o favor de Deus. Mas Deus veio. Ele desceu do céu. Ele está aqui. O seu nome é Emanuel, cujo significado é Deus conosco. Não mais um Deus lá, mas um Deus aqui. Deus lá e Deus cá. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante: agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. A realidade é que você e eu somos pessoas altamente favorecidas por Deus, escolhidas pela vontade de Deus. E o texto diz que por causa do seu amor e do seu prazer em nós como seus filhos, Ele decidiu, antes da criação do mundo, nos escolher para que nós sejamos dele. O favor de Deus é sobre você. Relativamente a Maria, por causa dos seus sentimentos perturbados, as palavras do anjo Gabriel foram: não temas, ou seja, não tenha medo. E assim como Maria ouviu do anjo Gabriel, hoje você está ouvindo essas mesmas palavras. Não temas, não tenha medo. Você não precisa ter medo, porque o Emanuel está entre nós. O Deus conosco está cuidando de todas as coisas em seus mínimos detalhes. Deus está com a sua vida, com o seu presente e com o seu futuro em suas mãos. Ele está cuidando de tudo. E não importa o que você esteja sentindo agora, ou o que você possa estar sofrendo agora, ou o que você tenha sofrido, você é um escolhido de Deus. Ninguém pode mudar isso. Nada pode mudar isso. Nem mesmo as suas ações podem mudar isto. Você é um escolhido de Deus e ponto final. E o seu futuro é um futuro seguro. Seguro por quê? Porque para Deus nada é impossível. Este, irmãos, é o melhor presente de Natal que nós podemos receber. Que Deus me ama. Por favor, repita comigo: que Deus me ama. Que Ele é tudo para mim. Que
que Ele assegura o meu futuro, que nem o presente nem o futuro podem me manter refém, e que nada nem ninguém pode me separar dele. Estas são as palavras do céu para você e para mim neste Natal. Não tenha medo. Ainda que você não entenda como será o processo. Porque Maria recordou-se das suas aulas de biologia. E então ela pergunta para o anjo: como será isso? Porque eu nunca tive nenhum relacionamento com homem. E o anjo lhe diz: o Espírito Santo virá sobre você. Aleluia! É só isso que precisa. O Espírito Santo vir sobre você. E agora, o Espírito Santo não vem sobre, o Espírito Santo vem em. Porque o Espírito Santo não fica sobre, o Espírito Santo fica dentro. Aleluia! E depois que Maria ouviu as palavras do anjo Gabriel, você sabe o que ela disse? Lucas capítulo 1, versículo 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Você não precisa compreender todo o processo. Você não precisa compreender como vai acontecer. Você não precisa da fórmula. Para Deus não há impossível. E Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. É o que eu quero fazer nesta noite. E eu espero que você também faça o mesmo, dizendo: Senhor, eis aqui o teu servo, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Amém. Curvemos as nossas cabeças para um momento de oração. Ó Senhor, nós nos debruçamos diante desta palavra, deste relato, e pela tua preciosíssima graça, nós extraímos lições para que nós possamos triunfar neste mundo de tantas dificuldades. E a nossa disposição, pela fé produzida pela audição da tua palavra, é ter o mesmo comportamento e o mesmo sentimento de Maria, dizendo: Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor, cumpra-se em nós segundo a tua palavra. Realiza, Senhor, em nós o projeto que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas, antes que nós fôssemos formados, antes que nós viéssemos à luz. O Senhor já escreveu um lindo projeto de vida para cada um de nós. E nesta noite, Senhor, nós estamos de uma maneira muito voluntária e de coração aberto, dizendo: Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Toma, Senhor, esta oração, para que ela, Senhor, se materialize na vida de cada filho, na vida de cada filha, para que todos os obstáculos,
sejam eles emocionais, espirituais ou físicos, sejam afastados pelo teu poder, e que a tua vida se manifeste em cada vida, em nome de Jesus. Concede, Senhor, a cura das enfermidades físicas para aqueles que necessitam desta cura, para viabilizar o projeto que o Senhor desenhou para as suas vidas. Abençoa aqueles que precisam de cura emocional, de cura psicológica. Afasta, Senhor, toda tristeza, toda dor, toda desilusão. Afasta, Senhor, todo transtorno psíquico, para que os teus filhos e as tuas filhas gozem de saúde plena. E também, Senhor, o perdão dos pecados, para que nós possamos sempre estar na tua presença. Fortalece-nos em nosso espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Por favor, levante a sua mão e diga graças a Deus. Diga uma palavra de gratidão a Deus. Verdadeiramente, Ele é bom. Ele é bom. Ele perdoa os nossos pecados, cura as nossas enfermidades. Ele nos restaura, Ele nos renova, Ele nos dá uma nova esperança, Ele nos dá um futuro, Ele nos dá oportunidades, Ele restitui o tempo perdido. Bendita seja a tua glória, bendito seja o teu nome, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.